bom dia já, né? São 5 horas e 35 minutos da manhã do 8º dia, né? Lune solar, o primeiro Shabat deste mês 10. E eu queria dizer a todos vocês que passei a noite pesquisando notícias, ouvindo, porque nos últimos 30, 40 dias o que se ouvia era uma massa de mentira, né? Tanto da esquerda como da direita, onde não sabíamos o que poderia acontecer. Mas o assunto não é esse que eu quero levar. Se vocês não acompanharam, vocês vão ficar sabendo ou amanhã ou no mais tardar no domingo. Então, eu resolvi fazer uma coisa aqui, entendeu? Para mostrar para vocês que a resolução que eu tomei hoje, ou melhor, ontem, né? Era de dia ainda, de não mais ser tutor de ninguém, de não mais ensinar a ninguém, não é de hoje. Por que não é de hoje? Porque eu, por realmente conhecer a profecia, eu sabia que ia chegar um momento em que muitos que estivessem comigo seriam queimados por serem joio. Então eu resolvi colocar aqui 2 vídeos antigos, um de 2015, ou seja, mais de 7 anos atrás, e o outro de 2016, pelo menos com 6 anos, para que vocês escutem. A gravação não está boa, usava outro equipamento, né? A tecnologia evoluiu, mas com certeza dá para entender direitinho. E eu espero que muitos de vocês que serão, já estão sendo descartados, consigam pelo menos entender por quê. Ok? Shalom. Desejo um Boker Tov a todos. Agora são 11 horas e 19 minutos da manhã do dia 23/4 de 2016. Na verdade, nós estamos no dia 16/1 do calendário lunar solar, que é o primeiro dia de trabalho. É também o dia em que o molho, né, de sementes eram mostradas aos sacerdotes, ele era abençoada por Yahu, se iniciava a colheita e começava essa contagem do Homer, né? Então nós estamos hoje no primeiro dia de trabalho, no segundo dia dos pães ázimos e no primeiro dia da contagem do Homer. Eu espero que todos tenham dormido bem, que tenham acordado bem, que estejam em paz. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, tá? Um assunto que, na verdade, eu nunca tinha falado sobre ele. Eu acordei, fui dar uma lida na Bíblia e encontrei um texto, e em cima desse texto me veio, né, o que dizer sobre ele. Então vamos orar primeiro, né? Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, por esse momento que podemos estar aqui falando novamente de Sua palavra. Agradecemos a Ti, Pai, por, apesar das aflições, como o próprio Mashiach disse que teríamos neste mundo, nós termos a paz, nós termos a tranquilidade, né, de estarmos sentindo seguros por Ti, né?
Sem ti já teríamos caído, já teríamos morrido. Então agradecemos por tudo, Pai, e pedimos, Pai, que por intermédio do seu Santo Espírito nos ajude a transmitir esse recado em poucos minutos, para que todos possam entender. Então, com palavras simples, de forma simples, pausada, para que todos possam ouvir e entender. E isso eu peço e agradeço em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então, nosso estudo de hoje, ele tem como título, né? E se a obra de alguém se queimar? Observem, HaMashiach, né, ele faz uma pergunta, né, para os seus discípulos, os emissários que estavam ao redor dele, em Lucas 12:42, que é o seguinte: E disse Yahushua: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem Yahu pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Nós sabemos que o Mashiach dizia que ele não tinha vindo para ser servido, mas sim para servir. Então, a nossa função é essa, né? Nós temos que servir, não ser servidos, que é o que nós não vemos nas religiões. Mas o Mashiach disse que haveria um mordomo fiel e prudente que estaria alimentando os servos de Yahu nos últimos tempos. Alimentando com o quê? Alimentando com a palavra, alimentando com estudos, alimentando com tudo que fosse possível, né? Estaria se dedicando a servir aos servos de Yahu, indicando o caminho por onde irem, né? Então ele pergunta quem seriam, né? Então, nos demonstrando que existem no mundo já emissários que estão trabalhando para transmitir a palavra do Pai àqueles que o Pai chama, que o Mashiach elege e que necessitam de entender, compreender sua palavra. Então nós passamos esses estudos, o Espírito de Yahu faz com que eles entendam e assim vamos caminhando, né? Como nós vemos, os servos de Yahu, eles são comparados com ovelhas, e se as ovelhas não tiverem um pastor, elas vão se perdendo, né? Então há necessidade de existirem vários, né? Porque o povo está espalhado pelo mundo inteiro. Então existe a necessidade de vários mordomos que estejam ajudando essas pessoas, servindo essas pessoas o alimento diário espiritual, que é a palavra de Yahu. Em 1 Coríntios 3,6, o Ravino Shaul diz o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas Yahu deu o crescimento. Observem, havia lá uma controvérsia: eu sou de Paulo, eu sou de Shaul, eu sou de Shaul, eu sou de Apolo, eu sou do Mashiach, né? E Paulo ficou muito zangado com isso, né? Porque na verdade as pessoas estavam se dividindo, como hoje, né? Não, eu sou da igreja do pastor tal, do pastor X, né? E ele ficou muito triste com isso, ele ficou indignado, inclusive ele escreveu na carta, né? Que ele diz, né? Quem é Shaul? Quem é Apolo? Né? Nós somos um povo só, nós não somos deste ou daquele, nós somos de Yahu, né? Então ele diz que a partir do momento que aqueles que eram chamados, que eram eleitos, que iam se achegando próximo dele, né, conforme Atos 2, 46, 47, ele plantava o que? A semente, ele dava o alimento espiritual, Apolo regava, mas que se Yahu não desse o crescimento, o entendimento nesse caso,
de nada valeria. Não é isso? Não valeria ele estar passando o ensinamento, nem sequer Apolo regando, porque quem dá o crescimento, quem dá o entendimento é o Pai. Aí ele diz assim, né? Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Yahu que dá o crescimento. Então, ao contrário do que nós estamos habituados nas religiões e tudo, aquele que está à frente é como disse o Mashiach: quem quiser ser o maior, sirva a todos os outros. Mas nós não encontramos isso, né? Nós encontramos sim pessoas que se colocam à frente de outras pessoas para usufruir de riquezas, para ficar... são servidos o tempo todo, né? E justamente contra isso que o Mashiach falava, né? Então ele diz, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Yahu que dá o crescimento ou o entendimento, esse sim, né? Tudo vem de nosso Pai. Aí ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, porque cada grupo vai estar seguindo ou vai estar sendo servido por um desses mordomos. Aí ele diz, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque aquele que serve, é como Shaul disse, né, na carta, não sei se é Timóteo ou Tito, não me vem a lembrança agora, que ele diz, nem todos queiram ser professores, porque será exigido muito mais deles. Então, só aqueles mesmos que são vocacionados. Mas esses que são vocacionados realmente, eles não vêm como um líder que vai mandar no povo. Eles vêm como alguém que vai oferecer o alimento para que o povo consiga chegar ao entendimento. Ele diz assim, porque nós somos emissários de Yahu. E vós, o povo, né, lavoura de Yahu e edifício de Yahu. Entenderam? O povo é de Yahu, não é daquele que ensina, não é daquele que rega, né? Mas sim de Yahu. Nós somos emissários, ou seja, o Pai nos vocaciona para que nós possamos estar transmitindo a palavra. Aí ele diz assim, segundo a misericórdia de Yahu que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro, ou seja, os outros emissários que foram vindo após ele, até o dia de hoje, edifica sobre aquele fundamento. Aí ele diz, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque existe um fundamento, existe uma palavra, existe uma única verdade. E em cima desse fundamento, nós sabemos que as pessoas vão criando ramificações, divisões, né? E vão ensinando distorcidamente, não se fala em todo lugar a mesma palavra, né? Aí ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yahushua HaMashiach. Então, por exemplo, se a pessoa quiser alimentar os servos de Yahu e ensiná-las, por exemplo, que Yahushua HaMashiach não é o Mashiach, ou não veio ainda, ou enfim, ele está construindo sobre o fundamento errado um outro fundamento além daquele que já está posto. Aí ele diz, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, tá? Ele diz, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, ou seja, naquele dia que o Mashiach retornar, o declarará, vai demonstrar quais são as obras que estão sob o fundamento correto. Porque pelo fogo será descoberto.
E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, se a obra for queimada, se ela não for queimada. Então o fogo vai demonstrar, claro que tudo isso é uma coisa simbólica, mas o fogo vai mostrar a obra de cada um. Porque ninguém conhece o coração do outro. E ele diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, por exemplo, se a pessoa está ensinando e algumas pessoas entenderem e ficarem também, né, receberem a herança, né, aquele que ensina, esse receberá galardão. Vocês entendem? Quer dizer, se a pessoa está ensinando e algumas pessoas estão ouvindo, estão praticando a obra, estão praticando a vontade de Yahu, se esse alguém está ensinando sobre o fundamento que foi posto e não criando fundamentos, né? Então, esse mordomo receberá galardão. Aí ele diz, se a obra de alguém se queimar, ou seja, se a pessoa está ensinando, se ele é um vocacionado do Pai para passar a palavra sobre aquele fundamento que foi estabelecido pelo próprio Pai, mas aqueles que o escutam não receberem a herança, a obra se queimar, se desfazer, ele diz, será sofrimento, né? Será detrimento para aquele que passou a palavra, aquele que alimentou espiritualmente aquelas pessoas, aquele povo, aquela parte do povo. Não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 100, né? Mas, independente desse povo que o escuta, praticar ou não praticar, se queimar ou não se queimar, aquele que está trabalhando, que está fazendo a obra do mordomo fiel e discreto, né? A obra daquele que está servindo o alimento espiritual todos os dias para o povo de Yahu, né? Será salvo. E aí diz, todavia como pelo fogo, né? Por que pelo fogo? Porque ele está sendo forjado como uma espada, né? Que você vai pondo ela no fogo, aquecendo e batendo. Ou seja, o Pai está nos lapidando, o Pai está nos construindo, o Pai está nos transformando. Existem alguns textos que dizem que o Pai é o oleiro e nós somos o barro, não é isso? Então, o recado de hoje é esse, né? Que eu, sinceramente, fico muito feliz, né, em saber, o Pai é perfeito, então o plano dele é perfeitíssimo, né? Realmente a salvação, realmente a remissão, realmente a vida eterna é individual. Por mais que nós possamos ensinar, por mais que nós possamos pedir para o Pai, por aquelas pessoas que Ele nos manda, né? A salvação dessas pessoas, se elas não praticarem, se elas não forem em frente, se elas forem queimadas, como está escrito aqui, independe para a salvação daquele que foi chamado e vocacionado para alimentá-las, se ele estiver fazendo o trabalho dele quando o Mashiach chegar. Eu espero que nosso recado tenha sido entendido. Desejo um ótimo sábado para todos, um ótimo segundo dia de pães ázimos e um ótimo primeiro dia de trabalho. Shalom, shalom. Beijo na testa e no coração. Até a próxima. Bom, como vimos nesse primeiro episódio de 2015, eu já vinha avisando
que a grande maioria iria queimar. Nesse que nós vamos ver agora, nós vamos perceber que eu explico o que significa queimar e como no texto está escrito, né? Que isso é obra de um homem, queimar. Ele será salvo, mas como que pelo fogo, com detrimento, tá? Então eu explico o que significaria isso. Observe, 2016. E agora, no final agora de 2018, 2022, papal, é que eu começo a realmente perceber que eu já devo ter feito o que eu estou fazendo agora há muito tempo. Assista ao próximo. Shalom, eu tinha acabado de gravar esse vídeo, mas ele deu algum problema de som e eu vou tornar a gravá-lo, porque é importantíssimo, tá? Deixa eu só colocar aqui o assunto que eu esqueci. Tá? Então, é importantíssimo. Existe um texto na palavra que diz o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, ou será liberto. Esse papo de salvação é papo de cristão. Todavia, como pelo fogo. Eu vou ser sincero, até uns 10 anos atrás, esse texto me deixava bastante, assim, curioso, porque eu não conseguia entender o que Shaul realmente estava falando. Para quem estava assistindo ao primeiro vídeo, né, eu creio que não tenha conseguido porque ficou ruim o som. Eu estava com mais ímpeto, né, porque eu estava com raiva. Agora já passou, eu não sou de guardar raiva. Então agora eu vou explicar. Todos aqueles profetas que vieram, enviados por Yahu, os emissários todos de Yahu, eles vieram para avisar o povo que eles estavam pisando na bola. Que se eles não voltassem às antigas veredas, eles iriam sofrer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Vocês vejam o caso, por exemplo, de Eliahu, que ele acabou se escondendo numa caverna porque todos queriam matá-lo. Vocês veem o caso de Jonas, que pegou um barco e fugiu. Porque o pai pediu a ele para ir a Nínive, até o rei de Nínive, e dizer que eles eram culpados e que eles iam ser destruídos. Jonas falou: e eu? Fugiu. A história todo mundo conhece. Se é símbolo ou não, é uma boa história. Uma ótima história. Todos os profetas
Hoshea veio avisando que a Shuru do Norte ia se ferrar por causa da idolatria, por causa dos outros deuses. Ninguém escutou. Por que o Mashiach diz, Yerushalayim, que mata os seus profetas? Porque a grande maioria deles foi morto. Porque eles não vinham para dizer, o Pai é amor, o Pai salva, ore e peça ao Pai que Ele vai lhe dar. Não, eles vinham para dizer, vocês vão tomar a porrada, porque estão fazendo a coisa errada. Então, meus irmãos, se a obra de alguém se queimar, ou seja, se alguém for enviado por Yahu para fazer um determinado trabalho, e esse trabalho se queimar, ou seja, se perder, Shaul diz, sofrerá detrimento. O que é detrimento? Detrimento é sentir dor, sentir tristeza, sentir angústia de ver aqueles a quem lhe foi dado falar não cumprirem. Imaginem a angústia de todos os profetas, Isaías e todos, Jeremias, ao perceber que quando eles falavam, o povo não os escutava. E ao verem que aquilo que eles estavam avisando o povo acabava acontecendo, e ele viu o povo sofrendo, ele ficava em detrimento. Shaul prossegue, mas aquele será liberto, receberá a herança, porque ele praticou o que o pai pediu para ele. E aí vem uma partezinha que eu não entendia. Todavia, como pelo fogo. Agora, o que quer dizer isso, né? Observe, meus irmãos. Como pelo fogo, detrimento. Ou seja, é como aquele verso, né, que Shaul fala assim, não deixe aqueles que estão sobre vós em agonia, não os deixe nervosos, porque não seria útil nem para ele nem para vós. Sabe, é como você ter um bando de filhos, você pode amá-los, mas eles lhe tiram o sossego o tempo todo. E depois, quando mostram realmente quem são, ainda saem falando mal de você. Você passa meses explicando as coisas para uma pessoa e de repente essa pessoa simplesmente demonstra ser joio. Isso dói. Isso dói. Sabe, você tem pessoas que você fala diariamente, que você ensina, que você explica, que você responde. E essa pessoa de repente diz assim, ele é um oportunista. Sinceramente, na hora que for para pegar o joio e cortar a cabeça fora, eu vou sentir prazer com algumas pessoas. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será liberto, todavia como pelo fogo.
Como eu já tinha dito, né, na gravação anterior, que aí o Joab me avisou que o som não estava bom, e realmente eu fui escutar, não dava para entender, não sei se agora está dando para entender, né? Eu dizia, liberto como pelo fogo, sempre foi uma incógnita para mim. Mas quando eu percebia, acho que em 2005, 2006, que a gente não se põe aí a cara a bater, não se põe aí a ensinar os outros, sem ter base. Significa, como pelo fogo, porque a gente sofre mais do que se alegra. Em pleno Shabat, eu sou obrigado a ficar nervoso. Eu sou obrigado a discutir com irmãos. Por quê? Pela infantilidade. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será liberto, todavia como pelo fogo. Porque assim como os profetas antigos, o próprio Mashiach, nem os apóstolos dele entendiam o que ele estava falando. Faziam tudo ao contrário. Tanto que ele chega para Kefa e diz: Kefa, quando você se converter, isso já próximo da morte dele, você ajuda teus irmãos. Os emissários não são enviados para montar igrejas. Eles são enviados para dar a sentença. O homem criou as igrejas para afagar a cabeça das pessoas. Mas o Pai não enviou nenhum homem para afagar a cabeça das pessoas. Ele enviou para mostrar a real. Aí você vê qualquer sujeitinho aí, ignorante, depois de você passar 5, 6, 10 meses ouvindo merda da boca desses caras, ainda saem de perto de você dizendo que você é oportunista. Tudo bem. Assim quis o Pai, né? Mas assim como Eliarro amaldiçoou os seguidores de Baal, eu também tenho como amaldiçoar aqueles que são joio. Daqui para frente, eu já vinha tendo essa mudança, né? Como eu disse, 537 pessoas foram deletadas do meu Facebook só porque não tinham foto. Eu não quis nem saber quem era. Para mim é uma ofensa uma pessoa chegar e me chamar para amigo e nem mostrar a cara. Aqui veio. Eu sou muito sincero com as pessoas que se aproximam de mim. Então o mínimo que eu espero é sinceridade. Em detrimento, com tristeza de ver pessoas que você acreditava que estavam caminhando, mas assim como o nosso povo de repente desviava, caía, se ferrava, e lá estava o profeta assistindo aquilo, triste. Isso quando não matavam, né, o profeta.
como foi o caso do Mashiach. Sabe, a tentativa é de pegar aqueles que, de repente, estão sendo chamados verdadeiramente, que nós não sabemos quem. A tentativa sempre será a de juntar as pessoas, assim como Mashiach mandou, buscar as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. Agora, quando 5.000 menearam a cabeça do que ele tinha falado, ele simplesmente virou as costas e mandou os caras a merda, foi embora. E quando os 12 disseram, porque é difícil ouvir esse discurso, o que ele disse? Querem ir também? O que comprova o que Shaul diz. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá, a pessoa vai sofrer detrimentos. Claro, a gente aprende a gostar das pessoas. Cada uma que se afasta, cada uma que se perde, cada uma que vai ser queimada no lago, nos machuca. Mas o tal será liberto, todavia como pelo fogo. Como pelo fogo por quê? Porque vai sentir dor o tempo todo. Vai ser mal entendido, vai ser maldito. Agora, as pessoas, tem milhares aí na internet de palhaços querendo ensinar. Que base eles têm? Eles são melhores do que os outros porque eles falam a linguagem dos cristãos? Ou dos judeus? Se você quer divertimento, vá a um parque de diversões, então. Agora, é o último Shabat que eu vou permitir que alguém me tire do sério. Eu estava muito em paz. E daqui para frente é assim. Querem ir também? Se eu quisesse juntar gente e ganhar dinheiro, eu tinha continuado na cristandade. Não, o Pai não me convocou para isso. O Pai me convocou para falar justamente o contrário do que as pessoas gostam de ouvir. Mas daqui para frente vai ser linha dura. Qualquer um que não caminhar de acordo com a palavra, eu vou extirpar. Eu prefiro não ter ninguém e estar em paz. Principalmente sabendo que, mesmo que todos aqueles que eu ensinei na minha vida morram, eu vou sentir por eles. Porque se eu me ponho a ensinar alguém é porque alguma coisa temos em comum, acabamos tendo em comum. Não é verdade? Então será salvo, liberto, como que pelo fogo. Então não importa se eu tenho uma pessoa, se eu tenho 20.000. Que a minha posição é contrária àquela que a humanidade caminha.
Só que eu fui preparado para isso. Eu não vou gaguejar na frente de ninguém. Isso é um aviso. Sabe, eu venho há semanas pensando o que eu vou fazer para continuar fazendo a obra, que eu sou praticamente obrigado, embora eu ame ela em primeiro lugar, porque eu amo o Pai realmente. Eu não ponho nada na frente do Pai. Mas para me manter com a minha esposa. Porque já me encheu o saco. Sabe, essas pessoas que ficam aí oportunistas. Oportunista, sabe? Se eu fosse oportunista, ô seu vagabundo, idiota, eu estou vendo aqui que a senhora Laci Costa está assistindo. Boa tarde, Laci. A paz seja contigo. Que o Maxi esteja contigo. Mas o teu marido é um desses. Radamés. Também não estou bem. Não está bem para pôr, tá real. Eu aviso. Daqui para frente, aquele que ousar mentir sobre a minha pessoa ou da minha esposa, eu vou desamarrá-lo. Para quem conhece a palavra sabe o que eu quis dizer. Então é isso aí. Eu quero ver se esses minutos que me restam de Shabá eu consigo me recompor. Estava muito bom. E daqui para frente, presta atenção no que está fazendo. Eu não sou moleque. Que vocês possam ter um ótimo Shabá até o final. Mesmo vocês não permitindo que eu tivesse. Shalom. Bom, assim sendo, eu espero que alguns entendam, não para que retorne, não tem retorno. Vocês têm que lembrar que o Pai chama, e a quem Ele chama, a menos que Ele o tenha chamado para ser vaso de desonra, ninguém vai estar abandonando e voltando e etc. Ok? Então, mesmo que alguém entenda o que eu estou falando, nos 2 vídeos antigos e agora, lembre-se, nunca somos nós que escolhemos. Pensem nisso.